Olá, eu sou a doutora Leslie Kulikowski. Eu atualmente sou coordenadora do Laboratório de Histogenômica e Patologia Molecular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Nessa área de genômica e genética médica há mais de 10 anos, coordeno esse laboratório há 13 anos. E a minha formação é na área inicialmente de biologia e depois eu fui continuando, né, procurando melhorar, né, nessa área, principalmente focada no desenvolvimento de novos testes diagnósticos, principalmente para síndromes, né, síndromes genéticas, doenças raras, né, mas como é uma área que dá amplas possibilidades da gente trabalhar tanto em pesquisa como em rotina médica, acaba que a gente acaba desenvolvendo diferentes projetos e atuando assim para a saúde pública mesmo, né? Então acho que tudo que a gente desenvolve no laboratório, a gente desenvolve pensando em atender a população, né? Ver se a gente consegue um caminho de tratamento e também o de aconselhamento genético, tá? Então, para comentar aqui um pouquinho, para fazer parte desse projeto falando sobre as mulheres na ciência, né? Eu realmente tenho um interesse científico, acho que desde muito na infância isso aflora assim pra gente, né? A curiosidade de saber como que as coisas funcionam. Eu sempre gostei muito de capturar insetos, olhar as plantas e saber como que as coisas funcionavam. E isso vai crescendo com a gente, né? À medida que a gente vai estudando, não importa todas as matérias que a gente tem que fazer, a gente acaba tudo olhando a parte científica, a parte mais racional, que é as explicações, né? E aí a minha carreira foi sempre seguindo a área de ciências mesmo, mas no começo a gente não sabe exatamente o que a gente quer, né? Mas a área de DNA e de genômica, saber sobre os genes, isso sempre foi uma coisa que eu tive interesse. Então acabou sendo um caminho natural, né? Para as mulheres tudo é mais difícil, não é? Mas a verdade, a gente não precisa pensar assim, né? Eu acho que não é só na ciência que as oportunidades são sempre mais para a área masculina do que para a feminina, mas isso não importa, né? Quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente segue, né, naquele desafio que se apresenta, não importa, né? Não importa se você já passou da idade ou não, né? Se, isso não importa. O que importa é a vontade de realizar uma coisa bem feita, né? Quando a gente trabalha numa coisa que a gente gosta, os desafios eles vão se diluindo à medida que a gente vai enfrentando um por um, né? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é trabalhar com afinco, né? Colocar um objetivo na área e aí a gente realmente vai resolvendo, né? Uma coisa importante é que nada se faz sozinho, né? Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é mais jovem, se não é. Tudo a gente precisa de apoio, né? Realmente ter, fazer, compartilhar, né? Compartilhar o que você sabe, escutar o que o outro também sabe, e aí a gente constrói uma coisa para o bem coletivo, né? Então, voltando aqui, né, tentando responder as perguntas aqui, né, toda a minha carreira, sim, teve bastante desafio, porque como o SUS atende amplamente as pessoas que não têm uma condição financeira para poder pagar esses testes genômicos, os maiores desafios são realmente tentar fazer com que esses testes sejam acessíveis para o maior número de pacientes e famílias. Então, isso é um grande desafio, né? Mas é isso, cada vez que a gente tenta olhar uma dificuldade, a gente imediatamente tem uma ideia e fala, não, não vou usar esse material, vou usar outro material, vou criar uma coisa nova, né? Ciência é criar, ciência é ter uma ideia, né? E falar, será que ela vai funcionar? E na genética é assim. A área da citogenômica é uma área que estuda o DNA nas suas alterações
e ver o que essas alterações significam para o fenótipo clínico, né? Então, a partir disso, a gente pode ter várias ideias de como que a gente vai abordar aquele assunto, aquela doença, né? Quais são as metodologias que estão disponíveis já devido ao avanço da ciência, né? Então, quando eu comecei a minha carreira, por exemplo, não tinha esses sequenciamentos que tem hoje em dia que nos possibilitam enxergar o DNA com mais nitidez, vamos dizer assim, né? Eram testes que davam para a gente pouca definição, né? E pouca informação. Hoje em dia a gente tem um volume de informação muito maior e com isso, né, propicia que a gente crie melhores testes, né? E chegue a melhores soluções, né? Tanto as personalizadas como de atendimento da população, tá? Então, a carreira de ciência, para quem se propôs a trilhar, ela hoje em dia tem muitas oportunidades, né? Tem diferentes áreas. Na minha área de genética, não é só genética humana, tem genética animal, genética vegetal, né? Enfim, eu acho que, na verdade, precisa ter vontade e gostar, né? E aí as coisas acontecem, né? A gente pode se informar, hoje em dia também há um acesso de informação, né? Uma overdose, né, de acesso, mas isso possibilita, eu não posso frequentar, mas eu posso assistir uma palestra online, enfim, a gente vai buscar o conhecimento em qualquer área, né? Mas na ciência principalmente, é daí que sai o cientista, né? Ele vai buscando conhecimento e juntando com aquilo que ele pensa e compartilhando, conversando.